Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos aguardando o pessoal entrar. Tudo bem, gente? Vamos aguardando. Todos bem? Quero saber quem tá com frio hoje. Aqui na granja tá gelado. Tá simplesmente gelado. Boa noite, todo mundo. Vamos esperando entrar todo mundo. Vamos nos unindo hoje nessa noite fria com o coração quente. Boa noite a todos. Bem-vindos. Boa noite a todo mundo que está entrando. Pessoal do Brasil, pessoal da Argentina, temos gente de tudo quanto é lugar. Boa noite. Que alegria a gente estar aqui de novo nessa segunda-feira, esquentando os motores. Quando será que vai acabar esse lockdown, né, gente? Não tá frio no Guarujá? Meu Deus do céu, boa noite. Aqui tá gelado. Eu já tô com a lareira ligada lá embaixo, acesa lá embaixo. Boa noite, queridos. Que alegria estarmos aqui juntos. Vamos esperar só mais um pouquinho. O pessoal tá entrando, todo mundo se conectando. Vamos nos unindo nessa corrente da esperança, do bem, que nos une aqui, que une o nosso coração para esse momento que a gente vai passar juntos, se conectando em tudo de melhor para o início desse nosso evangelho. Evangelho é a moda do obreiro. Boa noite, queridos todos. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Hoje o evangelho vai ser comigo. O Nilton e a Rafa estão no local que está sem rede. Então hoje vocês vão ter que me acompanhar nessa. Vamos pedir a inspiração aqui do plano para que a gente possa ter uma experiência muito legal. Bem-vindos a todos. Vamos nos preparando. Hoje a gente vai abordar nessa noite para esquentar a nossa inspiração. Nós vamos abordar hoje um tema muito interessante, que são os sonhos. São os sonhos. Nós vamos aproveitar esse momento para fazer uma leitura. A gente vai cobrir esse tema com uma primeira leitura e oportunamente nós vamos voltar quando o Nilton e a Rafa estiverem com a gente para a gente aprofundar um pouco mais. Vamos deixando todo mundo se aproximar, preparando o nosso coração para a nossa leitura, entrando em sintonia. Mais um minutinho só para o pessoal acabar de subir e nós já vamos começar. Para quem entrou agora, eu comentei que o Nilton e a Rafa hoje estão num local que está sem rede, então o evangelho é comigo hoje. Vamos lá, todos juntos, vai ser uma coisa útil, eu espero que seja muito bom para todo mundo. Hoje nós vamos fazer então um tema de sonhos. Os sonhos, como a gente sempre comenta, a gente procura observar e apresentar no evangelho temas que primeiro cada um de nós trabalhou sempre em base à nossa própria experiência e que a gente acha que pode ser útil para quem está com a gente. Então nós vamos fazer uma leitura hoje do polêmico Osho. Ah, obrigada, cortei o cabelo em casa. Para quem quer tomar o risco, cortei o cabelo em casa, cansei de ficar com o cabelo comprido. Então hoje nós vamos fazer um tema do Osho. Nós sabemos que o Osho é uma pessoa muito polêmica, mas ele tem textos extremamente profundos. Para tudo que a gente lê na vida, todas as coisas que a gente aprende, que a gente lê, a gente tira o que serve pra gente e descarta o que não serve. Esse é o segredo da vida. O Osho tem livros excelentes, ele tem textos muito bons, inclusive textos que são muito bons para fazer o Evangelho do Lar, que são textos mais curtos, com fábulas, com histórias muito interessantes para a gente comentar. Eu, inclusive, usei durante muitos anos o Osho no Evangelho do Lar, que são contos, né? E os meninos
às vezes no Evangelho no Lar é meio difícil da gente recrutar a turma. A gente tem sempre que estar buscando textos interessantes e inspiração diferente. Então, o Osho tem vários livros muito interessantes. Esse livro especialmente chama Consciência. Ele está em espanhol, mas ele existe em português. Eu olhei na internet, ele existe em português. Essa casa aqui, como o marido é espanhol, a mulher brasileira, a gente tem de tudo aqui na nossa biblioteca. Então eu vou fazer a leitura fazendo a tradução para o português. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é um pouco mais longo, mas a gente vai pegar a essência do texto sobre sonhos, que chama O Turno da Noite. O capítulo chama O Turno da Noite, do livro Consciência do Osho. Espero que vocês gostem, e aí a gente vai comentar um pouco sobre o tema. Então, os fenômenos do sonho e da observação são coisas totalmente diferentes. Tenta fazer uma coisa todas as noites quando você vai dormir, quando você esteja meio dormindo e meio desperto, já se afundando cada vez mais no sono, repete: eu vou me recordar que isso é um sonho. Segue repetindo isso até que você esteja dormindo. Vão passar alguns dias e você vai tomar uma surpresa, você vai ter uma surpresa. Uma vez que essa ideia entra no subconsciente, você vai poder observar o sonho como é um sonho. E aí ele já não tem poder sobre você. Pouco a pouco, à medida que a sua vigilância vai ficando mais intensa, os sonhos vão desaparecendo. Eita, a notícia já começa difícil. Os sonhos vão desaparecendo. Vamos entender o que é isso. Quando você começa a observar os seus sonhos, você vai descobrir que existem 5 tipos de sonhos. O primeiro tipo de sonho é puro lixo. E milhares de psicoanalistas trabalham somente com o lixo. São completamente inúteis. Quase 90% dos sonhos são simplesmente pó que a mente limpa. Não preste muita atenção neles. Pouco a pouco, à medida que cresce a sua consciência, você vai ser capaz de distinguir de que isso é apenas pó. Assim como o corpo acumula pó e necessita de um banho para se limpar, também a mente junta pó. E não tem outra forma de dar um banho na mente, assim que ela dispõe de um mecanismo automático para se desvencilhar de todo o pó e de todo o lixo. Esses sonhos são apenas o pó levantado e não tem maior significado para a nossa avaliação. O segundo tipo de sonho é uma espécie de desejo cumprido. Agora está ficando melhor o sonho. O primeiro já não serviu, mas o segundo pode servir. Existem muitas necessidades naturais. Mas os sacerdotes e chamados mestres religiosos envenenaram a sua mente. Não te permitem satisfazer nem sequer as suas necessidades básicas. Condenaram por completo e a condenação penetrou fundo em você. Por isso você tem uma fome de várias necessidades. Essas necessidades têm que se satisfazer, e o segundo tipo de sonho não é outra coisa que o cumprimento desses desejos. Mas é preciso entender o que é necessidade e não o significado. Nós estamos hoje aqui falando sobre os sonhos, fazendo a leitura do livro do Osho. O significado corresponde à mente consciente, a necessidade ao subconsciente. Presta atenção que isso é importante. E assim é como aparece o segundo tipo de sonho. Você segue reprimindo as suas necessidades, assim como a mente a mente se satisfaz no sonho. O subconsciente não sabe nada de significados ou intenções. O subconsciente somente sabe de uma coisa, do que você necessita para estar satisfeito e pleno. Então o subconsciente impõe o próprio sonho. Esse é o segundo tipo de sonho. Eles possuem muito significado e que é preciso entender e meditar. O subconsciente está tratando de se comunicar com você. Não seja tolo. Você vai sofrer por isso. Não se mate de fome. Não seja um suicida, não siga cometendo um suicídio lento, matando as suas próprias necessidades. Recorda uma coisa, os desejos são da mente consciente, as necessidades do subconsciente. Essa distinção é extremamente importante e tem muito significado no entendimento. Os desejos são da mente consciente, o subconsciente não sabe nada de desejos. Ao subconsciente não lhe preocupam os desejos. O que é um desejo? Um desejo é algo que sai do seu pensamento, da sua formação, do seu condicionamento.
Você gostaria de ser presidente do país? Ao seu subconsciente isso não lhe interessa. O subconsciente não tem nenhum interesse em ser presidente do país. O subconsciente apenas quer e se interessa que você chegue a ser uma unidade orgânica e plena. Mas a mente consciente fala, você tem que ser presidente. E se você não for isso, você vai ter falhado. Para você chegar a ser presidente, você tem que sacrificar tudo. Sacrificar o amor, sacrifica. Sacrifica os seus interesses, sim. Se você tem que sacrificar o seu corpo, sacrifica. O seu descanso, você sacrifica. O primeiro é chegar a ser presidente. Ou reunir uma grande fortuna. Isso também é da mente consciente. O subconsciente não entende de fortuna. O subconsciente só entende do que é natural. Não lhe afeta a sociedade. É como os animais, os pássaros, as árvores. O subconsciente não foi condicionado pela sociedade, pelos políticos ou qualquer tipo de filosofia. Está no seu estado puro. Escuta os sonhos do segundo tipo e medita sobre eles. Eles vão te comunicar suas necessidades reais. Satisfazer as necessidades reais e não se preocupe com os desejos. Se você quer ser feliz, satisfaz as suas necessidades reais e não se preocupe pelos desejos. Se você quer ser um desgraçado, reprime as suas necessidades reais e segue os seus desejos. Assim é como nós chegamos à infelicidade. Um homem que atende às suas necessidades é como um rio que flui até o mar. O rio não fala, vai por esse caminho ou vai por aquele. Ele simplesmente flui até o mar e o mar não tem desejos. Apenas conhece as necessidades reais. Por isso os animais são tão felizes. Você não tem nada e é feliz? E você que tem tantas coisas e é desgraçado? Até os animais superam em beleza e felicidade. O que é que acontece? Os animais não têm uma mente consciente que controle e manipule o subconsciente. Não estão divididos. O segundo tipo de sonho pode te revelar muitas coisas. Com o segundo tipo, você começa a mudar a sua consciência, começa a mudar a sua conduta. Você começa a mudar os seus padrões de vida. Escuta as tuas necessidades e a tudo que o seu subconsciente te traz. Recorda sempre isso. O subconsciente tem razão, porque possui a sabedoria dos tempos. Você viveu milhões de vidas. A mente consciente pertence apenas a essa vida. Você foi moldado em escolas, universidades, por família, sociedade em que nasceu. Isso é apenas uma casualidade. Mas o subconsciente conta com todas as experiências de todas as suas vidas. Tem uma experiência de quando você foi pedra, de quando você foi uma árvore, de quando você foi um animal. Carrega tudo isso com todo o passado. O subconsciente é enormemente sábio e a mente consciente é extremamente tola. Tem que ser tola, porque a mente consciente é apenas dessa vida, muito pequena, sem experiência, é muito infantil. O subconsciente é sabedoria eterna. Escuta o que ele tem a te dizer. A psicoanálise ocidental tem feito isso. Escuta o segundo tipo dos sonhos e tenta mudar os padrões de vida de acordo com eles. A psicoanálise tem ajudado a muitas pessoas. Depois existe um terceiro tipo de sonhos. O terceiro tipo de sonhos é uma comunicação do superconsciente. O segundo tipo de sonho é uma comunicação do subconsciente. É muito incomum ter sonhos do terceiro tipo, porque nós perdemos o contato com o superconsciente. Ainda assim, o contato existe, porque o superconsciente é o que nós somos em essência. Pode haver uma nuvem e pode estar escondido em algum lugar. Ele pode estar até sem que você tenha consciência dele, mas existe, ainda que essa distância, uma influência. A comunicação do superconsciente é incomum na nossa condição atual. Somente quando você entra em estado de muita atenção, só nesse momento você vai começar a senti-lo. Nos demais casos, ainda que ocorra essa comunicação, ela se perde no meio da poeira ou da sujeira. E os sonhos são confusos entre os desejos cumpridos e aquilo que é simplesmente pó. São lembranças incompletas e reprimidas. Portanto, quando você se faz mais consciente, é como um diamante que brilha, totalmente diferente das pedras que te rodeiam. Quando você possa sentir e encontrar um sonho que vem do subconsciente, observa-o atentamente. Medita sobre ele, porque ele pode se converter num guia, o guia que é o seu próprio maestro interior. Ele te guia no modo de vida mais adequado para você, te guia na disciplina correta. Esse sonho te converte num guia.
No Oriente temos trabalhado muito com esses sonhos. Existe um quarto tipo de sonho que procede das vidas passadas. Não é incomum. Ele ocorre muitas vezes. O que acontece é que o seu interior é um constante barulho. Você não consegue fazer a distinção. Então aí é muito difícil. No Oriente, sempre se trabalha com esse tipo de sonho. Graças a esse tipo de sonho, temos o fenômeno da encarnação. Graças a esse tipo de sonho, você vai se fazendo pouco a pouco consciente das suas vidas passadas. Você vai se movendo através do tempo ao passado. Então muitas coisas começam a mudar em você. Porque se você se recorda, ainda que em sonho, quem você foi em uma vida anterior, ou outras coisas, muitas coisas da sua vida atual farão mais sentido e outras perderão o significado. Cambia o padrão, cambia a gestalt. Por exemplo, você acumulou demais riquezas em uma vida passada. Morreu sendo o homem mais rico do país e renasceu como um mendigo. E agora você está fazendo outra vez o mesmo nessa vida. De pronto, o entendimento disso te muda o circuito. Por isso, no Oriente, as pessoas levam milênios se perguntando como sair dessa roda de vida e morte. Parece a mesma roda, parece sempre a mesma história, uma e outra vez se repetindo. Nada é novo na vida. É uma roda, se move sobre a mesma rodada. Como a gente se esquece do passado, nós temos um interesse, uma curiosidade, nos parece apaixonante. Mas quando a gente se lembra de todas as vidas, essas coisas perdem a excitação. E quando chega esse momento, nós adquirimos uma nova sabedoria. Esse é o tipo de quarto sonho. E por fim, existe um quinto e último sonho. O quarto te leva através do passado. O quinto te leva através do futuro. É muito incomum. Só que de vez em quando a gente está extremamente aberto, flexível ou vulnerável, podemos ter essa experiência. O passado produz uma sombra, mas o futuro também produz uma sombra, também é um reflexo em nós. Se a gente consegue se fazer consciente dos sonhos, algum dia teremos também a consciência dessa possibilidade, de que o futuro nos olha. De repente se abre uma porta e o futuro estabelece uma comunicação conosco. Estes são os 5 tipos de sonho. Muito bem, 5 tipos de sonhos. Vamos ver o que nós vamos fazer com isso na nossa vida. A primeira coisa que eu queria comentar, eu passei muitos anos analisando sonhos. Foi uma das fontes das quais eu mais bebi informação no meu processo de aprendizado. Houve um momento, inclusive, que eu anotava todos os sonhos. Anotava num caderno. E quando a gente cria a disciplina de anotar os sonhos, você começa a ver o encadeamento dessas coisas. Por isso eu selecionei esse texto do Osho, porque eu acredito que isso possa ser extremamente útil no nosso processo de transformação. A primeira coisa que a gente precisa identificar é a natureza do sonho. Ele escreve de uma maneira interessante. Ele fala: existe um grupo de sonhos que não tem absolutamente nenhuma informação útil. Então nós temos que aprender a começar a separar o que é lixo daquilo que é útil. Como é que a gente pode identificar o primeiro tipo de sonho, que é o que ele chama da poeira do dia a dia, né? Aquilo que fica sobrando da nossa experiência diária. A primeira coisa que a gente precisa identificar são os elementos do que está ocorrendo dentro daquela visualização. Normalmente esses sonhos são apenas influenciados pela vivência do dia a dia, de elementos desconexos do dia a dia, eles não têm um grau de claridade muito grande. Os elementos aparecem e desaparecem sem uma continuidade, sem uma narrativa. A gente vê certos fragmentos que até podem estar conectados com aspectos emocionais e psicológicos nossos, mas eles não têm uma informação real. É muito importante a gente entender que a qualidade do que nós vivemos durante o nosso sono é um reflexo da qualidade da nossa vigília. O estado como nós vivemos de consciência durante o dia se reflete durante a noite. Então, se nós passamos o nosso dia inteiro preocupados com coisas banais, como ele chama do mundo de desejos, se nós estamos preocupados em pagar as contas, se a gente está preocupado em ficar criticando o vizinho, se a gente está preocupado em fazer fofoca da vida dos outros, se nós estamos preocupados em coisas que tornam a nossa vida superficial,
a experiência da noite será igualmente superficial. Ela trará pouco ou nada de informação, porque o teu nível de consciência não muda de uma hora para outra. É a mesma sensação que a gente tem quando a gente começa a falar sobre o que é experiência, quando a gente está encarnado e a gente está desencarnado. Não muda nada. Você tem uma continuidade, existe um contínuo. Se você cultiva um estado de consciência ao longo da sua vigília, esse é o mesmo estado que você vai ter à noite. Se você cultiva um estado de consciência durante a sua vida, esse é o mesmo estado que te acompanha depois do desencarne. Não tem milagre, não tem salto. E nem poderia ter, vocês concordam? Não tem sentido lógico isso. O estado que nós nos encontramos no dia a dia é o que efetivamente nos interessa. Então, se eu estou totalmente distraído, absorto em fantasias de como ser o presidente da república, como ele fala, de como ser o cara mais poderoso do quarteirão, em humilhar as pessoas, em como fazer valer pela força a minha posição, se eu me encontro num estado de queixa constante, eu não posso esperar que à noite eu vá receber algo muito diferente disso. Não existe essa possibilidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, como a noite é a consequência do dia, nós precisamos primeiro limpar o dia, para a gente aprender da noite. E quando a gente se coloca sério no caminho de autotransformação, esse é o caminho. Passo a passo, um passo depois do outro, né? Pequenos passos de criação de espaço de consciência. Por isso é tão importante a gente ter durante o dia um momento de reflexão. Por isso que no espiritismo mais tradicional, a gente escuta falar da gente fazer aquela avaliação do nosso dia. A gente escuta falar sobre como a gente meditar sobre o que ocorreu no nosso dia. Porque isso te leva, gente, a 1 segundo de consciência. 1 segundo de consciência é capaz de resgatar a nossa possibilidade de aprendizado, às vezes, de toda uma noite. A consciência é muito mais poderosa do que a inconsciência. Muito mais. E todo o nosso processo de transformação se dá dessa forma, através de pequenas vivências de consciência, a gente começa a criar ao longo da noite momentos de consciência. E aí é que começa o trabalho de verdade. Então, enquanto a gente está tendo aquelas imagens vagas, desconectas, principalmente sem luz, sem esclarecimento, isso ainda está no lado da poeira que você juntou durante o dia e a máquina da sua mente está limpando aquilo durante a noite. Então, vamos para o segundo tipo de sonho, que é o mais bacana para a gente conversar nesse momento. O segundo tipo de sonho, ele começa a ocorrer com frequência e intensidade quando nós começamos a prestar atenção em nós mesmos. Quando nós começamos a criar o ponto de vista do observador, que nada mais é do que meditar sobre nós mesmos, entender as nossas intencionalidades, entender aquilo que nos motiva, observar quando eu estou nesse processo de inconsciência, se eu estou sentindo inveja do outro, se eu estou criticando, se eu estou atuando de uma forma super egoísta, querendo prejudicar o meu companheiro de jornada, querendo tomar uma decisão influenciando a vida dos outros, achando que eu sou dona da verdade. Quando a gente começa a criar esses espaços de observação, mesmo que você sinta eles, você começa a criar essa distância que vai te permitir à noite observar os teus sonhos. Você ainda vai sentir o sonho como algo real. Você ainda vai sentir que você está dentro do sonho numa história, e quando você acorda é que você vê que você estava dentro de uma história. Mas se você começar a fazer uma observação sistemática desses sonhos, você vai começar a aprender o que a sua psique está falando com você. Você vai começar a identificar elementos desse sonho, objetos, pessoas que são um reflexo daquilo que você tem a aprender dessa experiência. Como é que funciona isso? Normalmente, quando nós estamos num sonho do segundo tipo, todos os elementos que estão em volta de você são um espelho de você desdobrado em um monte de pedaços, porque disso se trata a nossa situação psicológica. Nós estamos desdobrados numa série de partes, como se cada parte de nós puxasse para um lado da história. Por isso que o sonho psicológico, a gente tem essa visão de uma história, a gente se vê dentro de um contexto, às vezes de uma realidade
num outro momento que não é nem atual, pode ser no passado. A gente vê pessoas que a gente conhece, outras pessoas que eventualmente a gente não conhece, em estado de vigília. A gente vê objetos que eventualmente nos chamam a atenção. Eles podem nos trazer uma mensagem. Como é que a gente aprende desses sonhos? A primeira coisa, a gente entendendo que isso é o subconsciente que está trazendo essa sabedoria milenar de milhões de vidas para nós, a gente vai entender que o espelho que está ali todo dividido, ele é todo um reflexo meu. Então você para de entrar naquela fantasia de imaginar que aquela pessoa que você viu no sonho é porque no dia seguinte você vai encontrar com ela no trabalho, você sonhou com aquilo. Você começa a sair da fantasia. Cada grau de consciência que você adiciona na sua vida é um grau de consciência a mais que vai te ajudar a você se desvencilhar do que te traz infelicidade. Cada grau de consciência aporta um degrau a mais para que você tenha uma visão da vida mais profunda e você realmente possa eliminar as causas de sofrimento na sua vida. A isso é que ele se refere como necessidades versus desejos. Como o modelamento da nossa sociedade é muito forte e nossos pais fizeram o melhor trabalho que era possível para eles na nossa vida de educação, de orientação, assim como nós fazemos com os nossos filhos, a gente acha que a gente está fazendo a melhor orientação, a melhor educação. A gente recebe uma série de princípios que condicionam o nosso pensamento. Quando o Osho usa essas palavras tão duras, que a gente foi condicionado, e ele fala em alguns trechos sobre mestres religiosos, sobre filósofos, o que ele está dizendo é um condicionamento da nossa forma de ver a realidade, como aquela forma fosse a única verdade do mundo. E a gente não questiona verdades. Então, se nós recebemos, inclusive, do exemplo da nossa família, certas verdades, elas condicionam a forma como eu decido viver. Quem de nós não sabe disso se algum dia teve que cursar um curso da faculdade porque o nosso pai era advogado e eu tinha que ser advogado também, ou porque o meu pai era dentista e eu tinha que ser dentista também. Graças a Deus, as gerações mais novas estão dando uma banana para isso, não dão bola. Mas as gerações anteriores passaram muito por isso. Ou se o pai tinha um negócio, você tinha que se virar para ter o negócio, porque você tinha que seguir aquela vida pré-programada. Como que a nossa alma, em toda a sua complexidade e beleza, pode se manifestar se você nasceu e já está dentro de uma caixa de onde você tem que ficar naquela vida inteira? Porque estão te comprometendo não só para a profissão, estão te comprometendo no modelo inteiro da vida. É impossível você ser autêntico na sua própria manifestação. Então, eventualmente, nas nossas decisões atuais, é mais fácil você escolher uma profissão com a qual você tem identificação, mas existem outras opções na vida que não são tão elementares. Será que o modelo de vida do dia a dia que eu tenho é o modelo que me traz plenitude? É o modelo que me possibilita nessa encarnação aproveitá-la ao máximo como caminho de expansão da consciência? Ou eu estou totalmente subjugado e condicionado pela briga pelo dinheiro e poder, que não está me levando a absolutamente nada, pelo contrário, está me trazendo desespero, ansiedade, angústia, frustração e pode até me levar a um quadro de depressão. Por quê? Porque eu estou perseguindo o desejo e não a necessidade real. E se me falta autenticidade, eu não persigo a necessidade real, eu fico perdido no desejo. Eu fico ali lutando, brigando por algo que não tem nada a ver com a minha realidade anterior. E aí eu começo a ter essa sensação forte de desconexão na vida. Eu me sinto desconectada, a minha vida parece irrelevante, tudo que eu faço parece que é pouco, eu me sinto medíocre, eu sinto que tudo que eu alcanço não tem valor nenhum. Se você tem essas sensações, é um indicador que você está perseguindo os desejos da mente, condicionados pela estrutura da educação, da realidade desse mundo aqui, pobre em exemplos de vivência profunda, em vez de você estar seguindo as suas necessidades reais. E aí o sonho vai te trazer essa chave. Olha que coisa bacana, porque quando passam os anos, a gente não perde a capacidade até de sentir que nós estamos infelizes. Olha que coisa terrível que pode acontecer na nossa vida. Nós ficamos tão iludidos por esse jogo de poder, de dominação, do que eu tenho, do que eu necessito. Nós ficamos tão iludidos com essa condição
É uma ilusão tão grande que eu já não consigo mais identificar quais são as minhas necessidades reais. Aí a gente começa com aquele pensamento: ah, mas eu era tão feliz quando eu era criança. Ah, mas a minha vida era tão boa quando eu estava na adolescência, cheia de sonhos. Sonho, querido, é projeto que tem capacidade de execução. Sonho não tem nada a ver com projetar fantasia e nunca executar. Isso só te traz frustração, angústia. Se você vive projetando fantasia e nunca executa, isso não tem nada a ver com sonho. Nada a ver com sonho. E aí você começa a sentir o vazio existencial. Por quê? Porque aquilo que é importante de verdade para você, você nem sabe mais, você perdeu o contato com ele. E aí os sonhos do segundo tipo são o melhor caminho para a gente achar esse caminho perdido. Porque se você se propõe a um trabalho sério de autoobservação, e aí olha só, a gente não precisa nem ser gênio. Bota um caderno lá do lado da sua cama de noite, já que você não medita durante o dia, já que está te faltando um pouco de prática, de constância, não tem problema. Bota um caderno do lado da sua cama com uma caneta e faça como Osho. Na hora que você estiver entrando em estado de sono, você coloca uma intencionalidade de percepção e de aprendizado daqueles sonhos. Não precisa mais nada do que isso, porque nós somos seres imortais. Isso faz parte do código da criação do ser imortal. Você se abre para essa possibilidade. E aí sabe o que vai acontecer, que é super bacana? Quando você começa a ter essa disciplina, você vai ver que você, às vezes, está no meio do sonho e, de repente, você acorda. Porque aí você vai lembrar, no meio da noite, você vai lembrar o que você estava sonhando. Aí você escreve. Volta a dormir. Você pode chegar a um processo de lembrar 4, 5, 6 sonhos por noite. E você vai começar a ver uma linha que conecta esses sonhos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Houve um momento que eu sonhava constantemente com uma viagem que nunca ocorria. Olha que interessante. Ela apareceu em vários sonhos. Eu comecei a escrever e eu fui notando ao longo dos anos que aquele sonho se repetia com várias vertentes, com vários ângulos diferentes. Aquela viagem que nunca ocorria. Muito comum isso. Ou então aquele novelo todo enrolado que você não consegue puxar o fio da meada. Ou aquela pessoa que sempre aparece no sonho com um simbólico, às vezes vestido de uma certa maneira, ou um objeto. Os melhores sonhos para a gente aprender são os que provocam fortes emoções. Então, antes da gente se livrar do sofrimento, a gente aprende com ele. Somos inteligentes. Fortes emoções. Porque esses que trabalham fortes emoções, eles estão te permitindo um canal de comunicação direto com a tua parte reprimida, com aquilo que você botou para debaixo do tapete, passou a vassoura, botou uma pedra em cima e não quer nem olhar para aquela necessidade. Então, nesse lugar onde você começa a permitir que esse material aflore, o subconsciente vai te trazer chaves de comunicação. E você vai começar a se comunicar com você mesmo. Aí você começa a ter essa sensação maravilhosa de reconexão interna. Você começa literalmente a ter essa conexão interna com aspectos da sua psique que estavam abandonados, negados, ignorados, desconhecidos. Uma coisa muito típica, por exemplo, no meu caso, das viagens que não ocorriam, ela tinha muito a ver com um desejo de mudança da minha estrutura de vida, que eu sempre ficava planejando para um futuro distante. Sabe aquele futuro que não chega nunca? Passou um dia, ele está sempre um dia para frente? Era esse dia que não acontecia nunca. E passavam uns anos, eu estava projetando aquele futuro distante. Era uma viagem que nunca ocorria. Eu sonhava que ela ia ocorrer, mas ela nunca ocorria porque eu estava ali postergando decisões que poderiam me levar a um modelo de vida diferente do que eu tinha. Claro que para isso existe um preço a pagar na decisão. Existe um preço para pagar na decisão. Quando eu consegui tomar essas decisões, que não foi uma decisão específica, foi um grupo de decisões, eu nunca mais sonhei sobre isso. Eu agora viajo para tudo quanto é lado, ainda bem nos sonhos. Uma outra coisa interessante que ocorre quando a gente começa a emancipar o nosso entendimento de como a psique conversa conosco ou o subconsciente conversa conosco,
é que durante o sonho você vai começar a se dar conta que você está sonhando. É muito bacana. Quando você está no meio do sonho, aquele sonho, né? Existe aquelas coisas que a gente é sempre dramático quando a gente está no começo desse processo. É um incêndio, né? Ou você está tentando salvar alguém, ou você quer chegar num lugar e não chega nunca, né? A psique está ali demonstrando aquele estado seu de aflição, de que tem algo em você, dentro de você, que está pegando fogo, tem algo que está tentando chegar e não chega a lugar nenhum, tem algo em você que está tentando ser resgatado, ela está comunicando com você. E esses elementos que você está ali interactuando te provocam essa carga emocional. E de repente, num belo dia, você vai começar a notar durante o sonho que você se dá conta que você está no sonho. E aí você vai poder, aos poucos, sendo persistente, você vai começar a conseguir aprender conscientemente durante a noite. Olha que coisa bacana. Você não vai mais ficar aí como uma coisa automática, sonhando e não tendo nem ideia, desperdiçando todo esse material. Você começa a interactuar com a sua psique. E aí, durante o estado de vigília, você começa a ter insights. O que é um insight? Você está em observação. Você está aprendendo a observar a sua própria psique. Você está aprendendo a observar aqueles estados emocionais ou de repressão que você não tinha visto antes. E aí, durante o dia, quando você está atuando daquela forma inconsciente, vai te cair aquela percepção. Fala, peraí, eu estou atuando dessa forma que está me provocando um sofrimento. Eu estou lutando, por exemplo, por um objetivo que eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, porque senão eu não consigo me projetar na frente do chefe. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou gastando a minha preciosa vida humana para ter ascensão numa empresa, cara? Nós não temos nada contra a ambição, isso é uma coisa super saudável, mas para que você está fazendo isso? Qual é a tua motivação para buscar isso? Qual o preço que você está disposto a pagar? Se você está disposto a pagar com todo o preço do mundo, provavelmente já está dentro do exemplo que eu vou chutar. Você está disposto a pagar com a tua saúde, a tua sanidade mental, o teu equilíbrio emocional e até o corpo físico para poder chegar naquela posição. Tem certeza que é isso que você quer? Ou isso é um desejo da tua consciência periférica te manipulando? Te manipulando. Você está sendo manipulado. E aí, claro, o nosso subconsciente jamais vai permitir isso. Jamais. Isso nunca vai ser permitido pelo nosso subconsciente, porque ele é sábio demais. Os milhões de vidas que você viveu, e como ele conta, onde você foi rei num, depois você foi mendigo, você foi mulher, você foi homem, você foi todas as misturas de homem e mulher possível, porque isso são as vivências que a gente vive, né? Cada vida um aprendizado, em cada aprendizado, sabedoria. Quando a gente lembra dessas vidas, você vai lembrar disso como se fosse um sumo, apenas, né, um perfume daquela condição que você viveu. E aí realmente o peso das coisas atuais muda muito, não é isso? Então esse é o segundo tipo de sonho. O terceiro tipo de sonho, ele fala, é o sonho da superconsciência. Então olha que bacana. A gente acha que somente os seres iniciados, né, os santos, só o pessoal aí da banda de cima é que tem acesso aos planos superiores ou planos de maior esclarecimento. A resposta, a boa notícia é: todos nós temos acesso, contanto que você cultive a consciência. O acesso aos planos superiores, as visualizações e todos os outros tipos que ele comenta, entender sobre vidas passadas, ter visualizações do futuro, tudo isso é uma consequência do estado de consciência. E um pequeno grau de estado de consciência abre percepções infinitas. Pode abrir um sonho no qual você se vê num desses planos conscientemente. E aí você vai ter consciência plena de onde você está. Você vai ver outras pessoas que podem ser trabalhadores do plano. Você pode ver orientadores, você vai conversar com eles. Você vai visitar pessoas que você conheceu e que você necessita. Mas isso só pode brotar, gente, do profundo da nossa alma na verdade. Enquanto a gente está vivendo dentro da fantasia, da mentira para nós mesmos, é impossível você ter essa vivência. Não porque ela não é acessível para você, mas é que você tá com, sabe, o balde na cabeça. Botou o balde na cabeça e ficou ali limitado na visão.
Como é que a gente sabe que a gente está vivenciando um desses tipos de sonho? Os sonhos onde a gente percebe a existência de orientadores, ou que você está em algum tipo de experiência num plano espiritual, a primeira coisa é que eles normalmente são extremamente claros e lúcidos. Por isso muitos autores chamam de sonhos lúcidos. Eles são tão claros e lúcidos que eles parecem mais claros do que essa realidade que nós estamos durante a vigília. As coisas têm uma cor muito mais forte, a presença do ambiente, ela comunica com você, é como se você está integrado no ambiente, você tem uma vivência. Nessa qualidade você pode ter várias experiências interessantes. Você pode ter experiência de volitação, você pode ter experiência de conscientemente se deslocar até um ponto. Você pode ter experiência de encontrar pessoas que você não conhece nessa vida, mas que você sabe que você conhece de outra experiência, de outra vida ou de outra experiência. Você pode encontrar pessoas que estão no seu dia a dia influenciando, que são parte do grupo que te auxilia na encarnação. Você vai ter conversas que são esclarecedoras e principalmente você vai se sentir como um ator que tem a intenção e que consegue chegar a esse lugar que você está buscando. É diferente de você estar numa condição que você não tem nenhum controle sobre ela. Você não sabe nem de onde ela veio. Você não tem noção de onde ela veio. Então esse tipo de sonho que vem dessa condição, ele é cultivado na medida em que durante o dia você cultiva a consciência. Então, na medida que durante o dia você consegue cultivar pequenos momentos de consciência, de observação de como você está atuando, de como você tem as suas intenções colocadas, você começa a abrir o espaço à noite para ter sonhos num grau de consciência muito diferente. Você pode, nesse local, visitar outros planos, você pode visitar outros planetas, você vai entender uma série de coisas que ocorrem na sua vida com elementos de informação que você vai coletar diretamente. Aí às vezes o pessoal pergunta, mas como é que eu sei que eu tô tendo esse tipo de sonho? A primeira coisa é que quando você tá num plano desse, você não vai ter nenhuma dúvida. Não vai ter nenhuma dúvida. Porque, de novo, é mais real do que estar nesse plano durante o momento de vigília. A segunda coisa é que normalmente você tem uma experiência que tem muito a ver com a paz desses locais. Você pode ver cores diferentes, você pode perceber a presença desses seres e é uma coisa muito que te traz muita satisfação, muita alegria, muita consciência. Consciência, alegria estão sempre juntas. Ele fala ainda do quarto e quinto tipos de sonho que são uma consequência quando a gente tem essas observações. Eu concordo com o Osho que muitas das vivências que nós temos remetem a vivências de outras vidas. E como você no estado de sonho, você mistura um pouco esses elementos, você pode ver dentro do sonho elementos mesclados. Se você começa a sistematicamente seguir esse material e aprender desse material, você vai começar a identificar ao longo de anos, aí já não é uma coisa tão rápida assim, mas é possível para todos nós, você vai começar a identificar elementos de outra vida influenciando nessa vida. E é um negócio muito bacana isso aí, porque eu acho que uma das maravilhas da gente ter maturidade espiritual para entender que nós vivemos muitas vidas e temos muitas experiências, e isso depende de maturidade espiritual. Você entender de que a reencarnação existe e que isso seja algo importante na tua vivência, isso é um indicador de maturidade espiritual. Mas quando a gente tem essa capacidade de ter acesso a algumas dessas vivências, ou porque isso é útil para nós, ou porque realmente a nossa consciência conseguiu expandir um pouco mais, e de novo, gente, isso não tem que ser ninguém do outro mundo para fazer isso. É muito mais uma questão de disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Quem é sério com o próprio processo espiritual sempre chega lá, sempre. Então, na disciplina, a gente começa a abrir esses campos. Isso é um atributo natural da nossa alma. É algo que é natural na nossa vivência. E aí a gente começa a ver esses elementos. E sabe o que é uma coisa bacana? Ver outras vidas pode ser uma coisa dura, mas quando a gente consegue entender que em cada uma dessas vivências houve um processo de sabedoria e de aprendizagem,
e que a gente trouxe algumas dessas histórias que a gente está trabalhando nessa vida, a gente começa a ver a vida atual com muito menos peso. Então, aquelas coisas que a gente acha que são bravas, que são difíceis, que são pesadíssimas, a verdade é que se a gente consegue chegar num momento interno onde a gente possa ter o mérito e a sabedoria de ter acesso e entender a origem de muitas dessas coisas, isso é muito libertador. A verdade é que é muito libertador. A segunda coisa que vem desse entendimento da influência dessas vidas passadas, principalmente quando a gente aprende nos sonhos, e os sonhos são um aprendizado importante porque eles te dão uma informação mais limpa. Quando o canal está começando a limpar, ele vai te dar uma informação mais limpa que o estado de vigília, porque o mental no estado de vigília tem muita influência. O subconsciente é uma fonte mais pura de informação. Muito do que é o medo da gente desaparece. Eu não digo que... Imagino que algumas pessoas possam viver totalmente sem medo, mas existe muito do medo, dessa projeção nossa, sabe, de ficar imaginando a desgraça do futuro, a hecatombe, a velhice, quando você olha aquele monte de vidas que você viveu para trás e você vê que tem algumas coisas que você trouxe para essa vida, não todas, algumas. Normalmente a carga não é tão pesada quanto a gente imagina. E que aquilo é uma coisa que é necessário, é importante e tem sentido, e você não tá naquela de ficar se fazendo de vítima, nem ficar se fazendo de coitado de mim, olha que desgrama que eu tô arrastando. Quando a gente consegue se liberar disso, essa informação nos ajuda a ver as coisas com, sabe, um peso relativo. Existe um peso relativo. Você vê que sempre tem na vida da gente, mesmo olhando nessa vida, tem um momento que você está melhor financeiramente, tem um momento que você está na pindaíba, tem um momento que você tem saúde, tem um momento que você não tem, tem um momento que você vai estar melhor acompanhado, tem um momento que você está menos acompanhado. Isso faz parte do jogo. E quando você vê aquele monte de vida para trás, aí que é melhor ainda, gente. É muito bacana, né? Desejo para todo mundo a gente conseguir chegar nesse nível de maturidade um dia que a gente tem essa oportunidade, porque aí você vai ver tudo aquilo que você foi, entendeu? Aí quem se preocupa se nessa vida eu sou presidente, não sou presidente? Não, eu vou cuidar da minha vida para ser feliz, para ter paz, para viver aquilo que é importante, procurar profundidade, né? Para quem se importa com isso, a profundidade espiritual, a solidez na minha vida, da experiência real que me traz passos para frente, que me ajuda a progredir. Se Deus quiser, pode dar uma mão para o pessoal que está junto com a gente, né? A gente não pode ter intenção na vida dos outros, mas, né, de repente a gente está ali, todo mundo junto na mesma família, a gente pode ter uma influência que possa ajudar. Então, nesse lugar, essa visão dessas vidas, ela te ajuda a ter, sabe, uma visão mais filosófica das coisas. A gente vê as coisas com muito menos peso, porque numa vida eu fui lenhador, sabe? Por exemplo, nessa vida eu cuido tanto de bicho, mas eu já fui caçador de bicho, sabe? Eu já fui guerreiro, já fui mulher, fui escravo várias vezes. Então, essas coisas te ajudam a sair dessa loucura aí, dessa autoimagem, sabe? Porque tudo isso é um personagem mesmo. Você tá passando nessa vida, ele fala, né? Nessa condição que você nasceu, no país, na família, e tudo isso é muito bacana. Mas peraí, relativiza o peso aqui da situação. Você está vivendo uma condição, procura extrair o melhor dela. O melhor para o seu aprendizado espiritual, para aquilo que realmente é importante. E desfruta o resto, desfruta a viagem. Quantas vezes a gente fica gastando uma energia desgramada, gente, só para ganhar um pouco mais de dinheiro, para ter um aumento de 10% de salário? Será que realmente a gente precisa disso para ter paz nas férias, com a nossa família, com os nossos amigos, com quem a gente deseja estar? Será que a gente precisa daquela vida que só vai acontecer daqui a 30 anos para poder desfrutar do momento que você está vivendo hoje? Vive o hoje. Vivendo hoje, você está livre. Você não está preso em nada mais. Você está realmente livre para desfrutar o bom do hoje.
E eventualmente, quando você não tá tão bem, você também sabe que isso vai passar, mas você vai saber isso de um lugar profundo, verdadeiro, que te dá solidez para você viver a tua vida. Para você ter firmeza quando vem o momento da tempestade. Porque você sabe que aquilo vai passar. E que você pode mais. A gente pode, nós já vivemos milhões de vidas, nós fomos inclusive pedra, fomos peixe, fomos mamífero. Nós fomos caçadores e fomos caçados, como diz o Bhagavad Gita, né? Você tem que aprender a olhar com os mesmos olhos o homem, o cachorro e o homem que come o cachorro. Esse lugar é um lugar muito libertador, porque você nunca mais vai olhar para as outras pessoas como se elas estivessem acima ou abaixo de você. E na hora que você fez isso, meu amigo, a paz chegou na tua vida. Chegou a paz na tua vida. Se você não tem realmente nenhuma diferenciação em como você se sente com relação ao outro e como o outro se sente, você vai se comunicar com o outro coração a coração, alma com alma, mesmo que seja a pessoa mais difícil da parada, gente. Se você consegue chegar num lugar desarmado, totalmente desarmado, porque você sabe que você já foi de tudo nesse universo. E será de tudo, porque vai ser o último sonho que nós vamos falar, que é o futuro. Não tem diferença nenhuma. Porque cada vida é uma experiência, cada vida é um lugar, cada vida é um personagem. Sumiu o julgamento. É isso aí, Dri, sumiu o julgamento. E quando sumiu o julgamento, meu querido, você está livre. Você vai ver que vai sumir tudo. Todos os pesos, todas as amarras, tudo. Porque você não tem a obrigação de viver teatro nenhum mais. Você não tem que ser personagem nenhum, você não tem que pretender nada, nem fingir nada. Você está livre. Você está livre. Essa observação profunda que vai abrindo os campos da consciência vai te trazendo a sabedoria para lidar com as oscilações do dia a dia sem oscilar junto. Esse é o lugar bacana da consciência. Você vai ver o mar revolto, você vai ver tudo balançando, você vai ver no dia que tá tudo parado e tá tudo bem, tá tudo bem, porque isso não afeta o ser imortal que você é. Isso só pode brotar desse lugar de sabedoria verdadeira, isso não pode ser fingido, porque quando a gente tá vivendo no fingimento, a mente, né, o ego, tentando dominar, na hora que balança de verdade você cai. Então, esse cultivar desse espaço de consciência que a gente pode abrir no nosso trabalho noturno é essencial para a gente mudar os hábitos nefastos que jogam a gente na infelicidade. Muitas vezes o pessoal pergunta, mas como é que eu mudo? É tão difícil. Não, querido, não é tão difícil, porque você é uma alma imortal. Você é poderoso, poderosíssimo. Você pode. Agora, você pode cultivando esses pequenos espaços de consciência. E aí, num belo dia, você vai chegar no sonho número 5. O sonho número 5 é quando você entende que, na verdade, o momento presente é o único que existe. Então, o que a gente imagina que está no futuro e o que a gente imagina que está no passado, na verdade, ele existe tudo ao mesmo tempo, nesse momento presente único. É muito louco? Não, não é muito louco, não. Mas aí a gente não precisa entrar em detalhes nisso, porque senão, quando a gente tem essas experiências, isso é útil pra gente. Todas as experiências que a gente tem, elas têm alguma utilidade na nossa vida. Nós não temos experiência que não serve pra nada. Então o pessoal às vezes fica muito preocupado com o sonho premonitório. Ah, eu sonhei que fulano, que vai acontecer tal coisa. Assim, presta atenção no seguinte. A qualidade da tua premonição está proporcional ao seu grau de lucidez. Eu incluí, né? Então, o grau de lucidez é que vai indicar quão precisa é a leitura da imagem que você é capaz de fazer. Porque são imagens, nós já aprendemos isso aqui. O subconsciente traz a imagem baseada em milhões de anos de experiência. Vai vir a imagem. Se você está com um monte de poeira na frente, um monte de julgamentos, um monte de lixo, não é que a imagem não seja verdadeira, mas você distorce ela. É como se você pegasse esse óculos aqui cheio de pó e barro em cima. Existe uma imagem, mas ela não corresponde exatamente àquela previsão, àquela evidência que você está imaginando. Então, na dúvida, não ultrapasse, tá certo? Na dúvida, não complica a tua vida. Descomplica a vida. Vamos descomplicar a vida.
Em vez de você ficar lá especulando, porque eu sonhei com fulano, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, concentra em criar o espaço de consciência. Concentra em viver o dia a dia de forma mais consciente. Na medida em que você faz isso, você vai começar a trabalhar as causas. Você vai começar a ver lá no sonho número 2 e no sonho número 3, você começa a trabalhar as causas. Você começou a fazer o trabalho de casa sério, você vai começar a ter um campo de comunicação com o seu eu superior, com essa natureza divina, o guia interior, cada um chama de uma coisa, você vai ter um campo de comunicação mais aberto. Abrir o campo, você começa a entrar em esclarecimento. É assim que a gente cria sabedoria, é assim que a gente muda os hábitos destrutivos que nós temos na nossa vida, iluminando eles, trazendo a luz da consciência para aqueles pontos. A gente não consegue mudar nada na nossa vida em estado de negação. Só na verdade a gente consegue se salvar, e depois que a gente se salvar, quem sabe num belo dia a gente ainda poder dar uma mão para alguém. Comece pequeno, criando esses espaços de consciência. Não se impressione demais com eventualmente as coisas que você sonha. Alguns de nós temos sonhos, que a gente pode ter algumas visualizações, sabe, do futuro, mas a verdade é que o futuro, para nosso nível de compreensão, ele é como se fosse um universo de probabilidades. Então a gente precisa ter muito cuidado até quando a gente entra nessa, porque as probabilidades são inúmeras, lembrando que a nossa lente pode estar suja. O nosso filtro é complexo, não vamos nos enrolar com isso. Vamos procurar nos deter no trabalho sério de hoje, o trabalho de melhorar a nossa consciência hoje, de ancorar a nossa consciência no momento presente, de nos libertar de qualquer preconceito e julgamento com relação ao outro, viver essa vivência da simplicidade. E nesse lugar nós vamos nos libertar de vários fatores de sofrimento. Nos libertando dos fatores de sofrimento, a nossa alma começa a ter uma comunicação mais fluida conosco. E aí o canal vai só ampliando. Para as pessoas que têm evidência é muito fácil você ver, porque literalmente a luz começa a acender de dentro para fora. Nós somos luz, mas só quando está aceso. Quando a gente está cheio de barro em cima, nós estamos apagados. A luz lá está apagada, não está dando para ver do lado de fora. Mas quando a gente começa um pouquinho de consciência que a gente consegue abrir nesse espaço, um pouco que seja, já dá para iluminar nossas ideias. Começou a iluminar, a gente começa realmente a combater as causas do sofrimento na nossa vida. E isso é tão libertador, gente, que a gente vai se libertar e, eventualmente, aquilo que nós somos pode dar para os nossos queridos filhos e netos algum tipo de referência que possa ser útil para eles também. Não é bacana isso? Que a gente consegue ter não só essa presença da consciência, mas que, eventualmente, as pessoas que escolheram conviver com a gente nessa encarnação vão poder se beneficiar disso. Isso não é uma coisa muito bacana? É muito bacana. Então, pega o caderno, bota o caderno lá do lado, antes de dormir, coloca um propósito sério, de dizer, eu vou fazer esse trabalho aqui, começa a anotar, não bota racionar, porque você não vai funcionar, eu não consigo, tá bem. O seu pensamento crítico sempre vai te dizer que você não consegue. Então, nem perde tempo com isso. Bota o caderno, bota a caneta e começa a fazer o teu trabalho diligentemente, pacientemente, persistentemente, disciplina. Você vai começar a ver elementos, eu falo, olha que isso aqui, eu tô vendo que eu tenho vários sonhos aqui, que tem um bicho querendo me atacar, o que que significa isso? Aí, em vez de você ficar projetando, não, porque a primeira coisa que aquilo te faz lembrar, aí você vai ver a tua própria agressividade, no meu caso, né, por exemplo. Então, se eu vejo um bicho querendo me atacar, eu vejo ali um reflexo da minha própria agressividade, por exemplo. Então, cada um terá o seu. Tô dando só um exemplo. Fazendo isso, gente, você vai começar a sair do sonho verdadeiro. Sabe qual que é o sonho verdadeiro? É essa ilusão do dia a dia, de que a gente vive em algo concreto sobre a qual nós não temos nenhum poder. Nós temos imenso poder sobre a nossa própria realidade. Mas para isso nós precisamos nos educar. Nós precisamos realmente cultivar a sabedoria e a consciência em nós. Desde esse lugar,
a gente realmente consegue construir uma realidade melhor, uma vida muito melhor. Nós vamos agora nos preparando para fechar, vamos aproveitar que a gente tem um minutinho aqui. Primeiro agradecendo imensamente por vocês estarem aqui com a gente e vamos agora unir os nossos corações para fazer uma rápida oração de fechamento. Eu vou desejar a todos os nossos companheiros, a todo mundo que vai estar vendo esse vídeo, não só hoje, mas está vendo essa semana, que a gente possa, de coração, abraçar essa viagem maravilhosa da nossa consciência. Que Deus possa nos dar força para esse caminho, os nossos guardiães vão nos acompanhar e a gente vai ser vitorioso na nossa vida. Vitorioso sobre as nossas tristezas, vitorioso sobre os nossos problemas. Nós somos vitoriosos. Nós podemos, e com a força de Deus em nossa vida e com a nossa própria diligência, disciplina, nós vamos chegar lá. Desejo a todo mundo uma noite cheia de sonhos, anota os sonhos lá, depois vai contando pra gente o que vocês vão aprendendo desse caminho. Queridos, eu deixo para todos vocês um imenso beijo, carinho imenso. Newton e Rafa vão estar na semana que vem com a gente. A todos vocês uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus, tudo de bom. Beijo a todos. Beijo. Beijo.